Olá, como você está? Tudo bem? Meus amigos, minhas amigas, sobretudo você, torcedor e torcedora do São Paulo, falemos um pouco sobre a derrota do Tricolor para o Racing. A minha ideia era fazer na noite de ontem, mais ou menos uma hora depois do resultado do final da partida, até para ter uma cabeça mais fria, analisar com mais objetividade. Deu problema no YouTube. O problema no YouTube acabou para as pessoas no mundo inteiro. Algumas horas depois, o problema no YouTube acabou para mim, aqui na minha casa, apenas no dia de hoje. Então eu desisti. Deixa pra lá, já passou um certo tempo. Só que eu vi a repercussão, estou vendo a repercussão até agora. E não estou entendendo muito bem o excesso de críticas que eu vejo para o que aconteceu. Bom, de cara eu fiz um vídeo, né, palpitando e falei, ó, São Paulo vai ganhar tal. Aí já teve alguém que nos comentários falou, tá vendo aí? E tá certo. É um risco, né? É um exercício interessante, mas é um risco. E, gente, o São Paulo perdeu para uma equipe que faz parte da segunda divisão do campeonato de Brunei Bandar Seri Begawan, lá na Ásia, né? O time da segunda divisão da Malásia, o time da quinta divisão do futebol paraguaio, nem tem, né? Quinta divisão do futebol paraguaio. O time da oitava divisão, que é a Amadora, lá da Argentina, essa existe. O time da quinta divisão, das ligas amadoras, sim, existe também, lá da Argentina. Da quarta divisão da Colômbia, não existe, estão inventando, não existe ainda. Não, amigos, o São Paulo perdeu para um grande do futebol da Argentina. O Racing de Avellaneda, que é campeão da Libertadores também, assim como o São Paulo. O Racing não vem bem. O Racing é uma grande bagunça hoje como clube, mas é bem menos hoje do que era na época do Becachete. Por quê? Porque o Becachete era um técnico que recebia fogo amigo o tempo inteiro. Havia uma questão ali, que era a necessidade do Milito de fazer uma reestruturação, e o Becachete era o cara no campo para trabalhar, para simbolizar essa reestruturação. O cara recebeu pauladas de todos os lados, dos dirigentes que não queriam essa reformulação. O Becachete pediu que uma barca fosse feita, ela não foi feita, assim que ele foi embora, a barca foi feita. Ele pediu um certo número de reforços, de jogadores para reforçar a equipe. Nenhum chegou, ele saiu, todos chegaram, inclusive aqueles que ele tinha pedido. Ele havia pedido para que houvesse uma renovação do elenco, para que alguns jogadores da base começassem a ser liberados para que ele utilizasse na equipe principal. Sempre aparecia um problema. Não, ele vai ser utilizado ali no jogo da categoria. Ó, a gente está preparando esse cara aqui para ele ir muito bem na equipe, no campeonato dos reservas, do Sub-23 e tal. Então, não liberavam nenhum jogador. Assim que ele saiu, todos esses jogadores que ele havia avaliado como jogadores que poderiam fazer parte do elenco principal foram para o elenco principal do Racing. E aí contrataram um técnico que todos os dirigentes gostam, dizem que é o cara que fala muito bem a língua dos dirigentes, e muitos falam também, que é o cara que, se precisar, ele escolhe os dirigentes e não os jogadores, o Pisse. Só que a partir daí, todos os dirigentes do Racing começaram a apoiar, né? E aí, o Racing, a coisa começou a funcionar porque o Racing tem uma boa equipe. Tem uma boa equipe. No começo da Libertadores era uma papagaiada, uma confusão danada. Não conseguia praticamente fazer um jogo que prestasse, mas a coisa foi se encaixando. Como acontece com os times argentinos, à medida que as competições internacionais, Libertadores e Sula, vão se desenrolando. O Racing é uma equipe forte, gente. E se a gente pensar, do ponto de vista das equipes que mais têm chegado em finais, mais têm conseguido nos últimos anos e tal, o Racing está à frente do São Paulo, né? Bom, então o Racing é uma equipe forte, veio para o Morumbi para jogar, e mesmo uma equipe forte, interessante e tal, o São Paulo poderia ter vencido aquela partida de ontem. Mesmo com um time reserva, se as coisas funcionassem melhor do que funcionaram. O São Paulo poderia ter empatado aquela partida se as coisas também funcionassem um pouco melhor. Por que não funcionou? Eu acho que tem uma questão aí que a gente precisa pensar. Primeiro, eu acho que taticamente, eu vi menos problemas táticos, embora eles tenham existido, do que individuais. Então, isso me alegra um pouco, porque o formato tático, o modelo de jogo está se construindo nesse São Paulo. Uma equipe está se formando, e o São Paulo vai ser uma equipe forte na medida que ele for uma equipe taticamente forte, na medida em que ele se construir taticamente se construindo, ficando fortalecido taticamente, as individualidades vão aparecer. Um Daniel Alves vai jogar muita bola, um outro, até que não joga muito bem, pode ser muito interessante para a equipe. Em jogos, inclusive, que a coisa funcionou muito bem, tem jogador aí que, né, a gente não aposta um real nele. Por exemplo, o Pablo, né,
Pablo barra oposte, ele andou fazendo gols, né? Porque às vezes, quando a equipe está muito ajustada, até o jogador que é aquela porqueira, que não vai lá, ele acaba funcionando muito bem, né? Mas o que acontece, minha gente? Taticamente falando, essa equipe ela está sendo muito experimentada, sobretudo a titular, em vários jogos e tem apresentado bons resultados para o São Paulo. Mas quando você coloca um time bem reserva dentro de campo, aí esses caras eles não estão sendo muito testados nesse modelo tático, eles vão ter dificuldade realmente para jogar. E aí alguns jogadores que não são lá, né, tão queridos dos torcedores, que entendem que talvez eles não sejam tudo isso, pensemos, Rodrigo, ele vai ter dificuldade. Pensemos aqui, se o Rodrigo for colocado na equipe titular do São Paulo, a probabilidade de que ele não vá tão mal é maior, bem maior, do que o contrário. Por quê? Porque ele está né, entrando numa equipe muito ajustada, então ele vai ser apenas mais uma peça de uma equipe que já tem muitos ajustes, então tende a funcionar. Mas quando você coloca o Rodrigo numa equipe que quase todos são novos ali no caso, quase todos os jogadores são diferentes, todos eles são reservas, cabe também, passa a caber também o Rodrigo a construção dessa equipe dentro de campo. Taticamente, essa equipe precisa do Rodrigo para se construir taticamente na partida, dentro de campo. E aí complica. Por quê? Porque ele não tem um entrosamento ideal com os outros, porque também tem fragilidades ali para debater, né? Fragilidades que ele quer resolver. Ele e outros também. E aí acaba gerando uma grande confusão. E aí a equipe perde taticamente, inclusive, algum tipo de padrão. E perdeu algum padrão ontem, mas na minha opinião não perdeu muito. Não perdeu muito. Acho até que poderia ter alguma variação ali no jogo, do ponto de vista tático. Por exemplo, tirar 3 zagueiros em alguns momentos, talvez no final. Ficar com 2 zagueiros, mas enfim, escolher um técnico, eu respeito. Agora, eu acho que no que o São Paulo pecou foi sobretudo nas individualidades. Nas individualidades, por exemplo, o Rodrigo não foi bem, o Wellington não foi bem, muito longe disso, o Orejuela não foi bem. Precisa falar do Vitor Bueno? Não, né? Precisa, meus amigos, falar do William? Não, não precisa. Que William? Aquele foi contratado lá do México. Precisava? Não, não precisava, foi um erro. E eu falei quando esse jogador foi contratado, mas por que você está falando agora do William? Tem um monte que não jogou bem. Só que esse monte aí, gente, que não jogou bem, já estava no São Paulo. E muitos deles deveriam ter entrado num barquinho para ir embora do Morumbi, para ser emprestado, para ganhar experiência e tudo mais. A partir do momento que há um reconhecimento de que certos jogadores não vão render e tudo mais, então, já faz uma barca, empresta ele para ele ganhar experiência em outro clube menor. O dirigente não pode deixar isso só para o técnico. O dirigente tem que aliviar para o técnico, tem que ajudar o técnico. Inclusive fazendo isso até mesmo antes do Crespo chegar. Já dava para entender que alguns desses garotos talvez precisassem mesmo ser emprestados. Quando você não faz isso, você deixa muita gente ali para o Crespo ter que analisar, para ele ter que experienciar, para perceber se o cara realmente pode ou não render. E um cara como o Crespo, que é muito analítico, ele vai demorar um pouco para perceber um ou outro caso. Quando você quase não traz reforço, você traz um específico para um setor em especial, você traz um jogador, quando você sabe que precisa de reforço, você traz um jogador, apenas um. O William. O cara vai falar, esse clube não pode contratar. Esse clube não contratou nenhum jogador pro meio de campo. Mas trouxe esse cara, então eu não posso, desbancar esse cara. Eu tenho que utilizar na medida possível. Eu tenho que fazer o possível, eu tenho que olhar. De repente esses caras viram a qualidade nesse jogador que eu não tô vendo, então demora, sabe? Aí você vai levar um time reserva para campo, um monte de garoto. Você vai pegar o fortão lá, que é experiente, um monte de garoto, esse cara vai gerar experiência ali. Aí vai colocar o garoto lá, aí eu vou colocar onde? Esse cara aqui, como primeiro volante, ele não serve. Por quê? Porque ele não é bom para fazer esse trabalho de ligação das primeiras linhas, das 2 primeiras linhas. Ele não consegue fazer esse trabalho, ele não consegue fazer a saída. Então de primeiro volante o William não serve. Então vamos colocar de segundo volante. Não serve, gente, porque hoje o segundo volante é aquele cara que tem que também contribuir demais para a construção. O William, na prática, é um tipo de volante que é muito de infiltração, aquele cara que é fator surpresa e tal. Então seria aquele tipo de 5 com a única função de ser um fator surpresa. Assim, na minha opinião, funciona. No meio de campo não funciona, no lado do campo não funciona, de segundo volante não funciona. O Crespo vai colocar o cara onde? De segundo volante, não tinha outra alternativa. E aí a equipe não tem construção. Quando você olha o desenho do São Paulo de ontem, o William ficava, na prática, no desenho do esquema, no lugar de quem? Do Benítez. Piada pronta, claro. Piada, mas uma grande piada mesmo. Não serve, gente. O William não serve. Então foi um erro contratar. Por que se contratou? O Arnaldo Ribeiro gosta do William, né?
O Arnaldo, acho que o Tironi não curte muito não, mas o Arnaldo gosta do William. Eu não sei ainda, mas ele continua se encantando com o William. Uma hora talvez ele conclua também que o William não é esse jogador. Eu não curto. Acho que é um jogador que pode ser útil para algumas equipes, não é útil para o São Paulo neste momento, na minha opinião. Então eu tô falando mais dele porque ele foi um cara contratado. Se pensarmos uma barca no São Paulo hoje, você não vai considerar alguns jogadores? Vai considerar que alguns jogadores precisam sair. Precisariam entrar numa barquinha e ir embora do clube. Ou emprestado, ou ir para outro clube, ou em definitivo, enfim. Eu acredito que muitos de vocês iriam colocar o William nessa barca também. Então se contratou um jogador que poderia, que é do tipo de jogador que, se uma barca fosse preparada, ele deveria entrar para passear e trabalhar, prestar os seus serviços de jogador de futebol em outro clube, não no São Paulo. Né? Então teve o erro da diretoria. Ok. Porque se priorizou, gente, o Paulistão e não Libertadores. Deixemos claros, não foi o Crespo que decidiu isso, foi a direção do São Paulo. E acho, na minha opinião, isso é coisa do Muricy. E acho que não está errado. Não tá, mas se não ganhar o Paulista, mesmo assim, gente, não houve o erro, na minha opinião. Vai enfrentar uma das equipes mais competitivas da América na final do Paulistão. Pode vencer, mas pode não vencer. Não está garantido que vai ser campeão paulista. Mas enquanto ideia, e o clube tem que se basear nisso. O que a gente quer? Tem que projetar, tem que ter uma ideia do que quer, uma ideia muito clara e projetar a equipe para a realização dessa ideia. Não está errado isso, gente. Por mais doloroso que seja a escolha, ela precisa ser feita. Por que precisa ser feita? Por que essa escolha precisa ser tão dolorosa assim? Porque estamos vivendo um tempo pandêmico, em que a fase de grupo da Libertadores acontece tudo em um mês, em que o São Paulo joga a cada 48 horas, não tinha como jogar com titular no Paulistão e na Libertadores. Agora pensemos aqui, prioriza-se a Libertadores. Aí o São Paulo pede, vamos lá, pro Mirassol, gente. Além de todo mundo estar criticando, e criticaria mesmo, tem algo aí pior ainda que elevaria o tom da crítica. O simbolismo dessa eliminação para o Mirassol. Por quê? Porque o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol, justamente pelo Mirassol, no Campeonato Paulista da temporada passada. Muita gente estaria criticando. No entanto, o São Paulo pode ganhar um título no final de semana. Pode, talvez não ganhe, mas pode ganhar. Então, o São Paulo jogou ontem contra uma equipe muito forte. Uma equipe forte, que é uma equipe argentina. Não é tão forte assim, mas é uma equipe argentina. Eu achava que poderia ganhar até com o time reserva. Me surpreendi com o excesso de reservas. Me surpreendi quando eu vi o William jogando um pouco mais à frente, mas não tem muito jeito. E jogadores como o Vitor Bueno, né? Enfim, pensemos. O São Paulo precisa de um zagueiro há muito tempo. Todo mundo entende isso, a diretoria também entende. Tanto é que ela foi atrás de um zagueiro canhoto. Contratou? Não. Ontem a gente sentiu falta desse zagueiro canhoto. O São Paulo, todo mundo sabe que precisa de um volante. A diretoria também entende isso. Tanto é que ela foi atrás do Gabriel Neves. Contratou alguém? Não. A gente viu no jogo de ontem que o São Paulo precisou desse volante. O São Paulo precisa de um centroavante. Muita gente tem esse entendimento. A direção do São Paulo também tem esse entendimento. Tanto é que já se especulou algum jogador para essa posição. Contratou alguém? Não. Ontem, claramente, a equipe precisou de um centroavante. Então, os erros que levaram à derrota de ontem não foi apenas a escolha em priorizar o Paulistão. Foi também gestão. E é necessário que a gente paute isso também. A gestão do São Paulo atual está muito à frente do que estava no comando da equipe na temporada passada. O presidente do São Paulo é um outro presidente. O Muricy, como dirigente, tem sido muito importante para o São Paulo. Mas essa galera precisa ser criticada também de forma construtiva. Mas precisa, gente. Se você fizer isso, você vai estar ajudando, se criticar construtivamente, vai estar ajudando esses dirigentes, inclusive, né, a acordarem para algumas coisas. Né? Você pode ajudar o seu clube também se você ter essa crítica construtiva. Não dá para passar pano em tudo também, né, gente? Quando eles erram, precisam ser criticados. E eles erraram nesse ponto aí. Não fizeram as contratações. Ah, Josa, mas é caro tal. Gente, eu sempre vou debater com isso e não vou concordar com essa história de que é caro. Há ótimos jogadores. E se o scout não consegue encontrar, eu sempre estou apontando jogadores aqui interessantes, baratos. Eu fiz, inclusive, vídeos específicos para o São Paulo apontando esses jogadores. Acho que não teve realmente a disposição de contratá-los. Então, acho, por exemplo, que ontem perdeu a partida para o Racing. Por quê? Porque perdeu para um grande. Eu acho que dá para conquistar a vaga, certamente. Não vai ser em primeiro, tanto faz, mas vai conseguir e pode entrar em campo já classificado no próximo jogo. Né? E se não entrar, pode até entrar com titulares no próximo jogo também. E pode perfeitamente se classificar e vai se classificar. Vai se classificar e aí depois é em agosto. Aí depois pelo menos a gente vai ter o Valse de volta, né? Para ajudar, para aliviar bastante, que é um dos melhores zagueiros jovens que temos no futebol brasileiro.
E poderíamos também ter algum reforço. Acho que o centroavante chega então para Libertadores a partir de agosto, enfim. Aí é uma outra história. Mas neste momento, o São Paulo, na minha opinião, não errou em levar a equipe reserva. Dentro de campo, foi uma porqueira toda, né? Porqueira danada. Parece que estava com nhaca muito grande. Mas, enfim, isso acontece quando você tem um time muito alternativo contra uma equipe grande, né? E com alguns jogadores em campo que não precisavam estar dentro de campo, né? O jogador, por exemplo, como o Willian, já citado aqui. E o Crespo? Teve algum erro para você? Acho que erro nas alterações. Em que sentido? Acho que o principal erro dele, quando ele alterou a equipe, foi não colocar, por exemplo, o Thales para jogar. É isso. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.